Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos dando a sua paz. Para que a misericórdia, a paz e a caridade e a benevolência multipliquem em nossos corações. Essa parábola está no capítulo 13 de Mateus, que tem umas parábolas que só Mateus tem, outras só Lucas. Essa é uma das parábolas que só Mateus tem. Quando ele pronunciou a parábola do semeador, antes dele explicar a parábola, porque duas parábolas ele explicou, a do semeador e essa do joio e do trigo e do joio. No intervalo, antes dele explicar a parábola do semeador, ele disse assim, citando a passagem pesquisar isso, falando que publicarei em parábolas o segredo desde a fundação do mundo. Um autor, ele ter encarnado, que ele sumiu, os espíritas não gostavam dele, não, que ele não dava para deixar para espírita, não, chamado Ramatiz. Ele dizia que Jesus veio na terra para trazer as parábolas, o resto é de gorjeta. Eu, sem querer disputar com ele, que eu não estou contra disputar, eu acho que ele veio para o sermão da montanha e para as parábolas. O resto é que foi de gorjeta. Porque como o próprio Gandhi disse, se queimarem todos os livros do mundo, mas salvar o sermão da montanha, nada teria perdido. Alguns centros que eu vou não me chamam mais, que eu falo uma coisa esquisita, que eu falo, por que quando o espírita ou os centros espíritas falam do culto do evangelho lá, escreve lá, tem seu evangelho segundo o espiritismo? Por que tem que ser? Joana de Anjos fala assim, semanalmente retira um dia onde estude os ditos do Senhor, contidos nos 4 evangelhos. O evangelho segundo o espiritismo não é o evangelho do Cristo, tem 3 do evangelho do Cristo. O evangelho do Cristo será sempre o Novo Testamento. Imaginemos nós podemos fazer um papel desse, culto do evangelho lá e colocar o sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você pode soltar no ônibus, você pode fazer quando se esqueceu em algum lugar, numa repartição que você for, porque estou convidando para o culto. Os evangelhos chamam de culto doméstico. Nós seríamos muito mais amplos e seríamos mais sem ser fechados, porque para os outros, a palavra espiritismo significa o quê? Capetismo, satanismo, qualquer coisa. Ainda, compreenderão um dia que eu falei com meus amigos evangélicos, vocês vão encarnar espírita? Ele fala, está amarrado. Eu falei, está amarrado ao cara espírita. Vão encarnar. Vão ter uma visão de Jesus agora e vão ampliar do outro lado e vão voltar. Todos não vai ser de uma vez. Porque tem uns tadinhos que andam só assim, né? Eles andam direitinho. Mas outros já nascerão espíritas. Então, meus irmãos, aí diz que a parábola, se a gente prestar atenção nelas, elas quase todas mostram o reino dos céus. A reforma íntima que nós, os doutrinas espíritas, centros espíritas, preparam, propagam, repetem, é aquela situação no qual o nosso íntimo, que é a parte boa, sai para fora. Porque quando fomos criados há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, Deus colocou dentro de nós o que nós temos que ser. Qualquer um aqui, menino, né? Qualquer um. Ele colocou aqui dentro de nós. O princípio, hoje com a ciência, hoje com a tecnologia, você vê um chip que tem que milhões de coisas, um tal de pendrive, essas coisas assim, tem que milhões de coisas. Eu vejo um amigo chegando a fazer palestra, você pega o pendrive, enfia lá no negócio, pronto. É o PowerPoint. Não é isso? Então ele colocou esse princípio aqui, ó. Aqui dentro ele colocou tudo de bom que nós vamos ser. Já somos e vamos manifestar. Quando eu sou assim, não tem nada oculto que não venha manifestar, eu fico com medo de me desencarnar, né, moça? Né, Deus? Ai, meu Deus, vai ver meus pecados, que vergonha. Não, isso aí eles não estão preocupados com nossos pecados, nossos erros, não. Estão preocupados, eles ficam a essência que nós temos de bom. Lá no Albino tinha um moço lá, né, Deus? Ele foi no banco agremiza, gente. Pegar um empréstimo, pegou o gerente lá na porta, lá fora, pegou o gerente pro fundo. Gente, que é isso? Ele mandou por quê? Porque me contaram que no fundo, o senhor é igual a gente. Porque somos. Dentro de nós, gente, tem luz. Terceiro versículo do livro de Gênesis. E Deus disse, faça-se a luz. Acabou. Faça-se a luz. Temos que nos tornar luzes. Assim, mina passando diante dos homens, disse Jesus. Então, esse princípio viajou para mundos de evolução igual à Terra. Como diz São Luís no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos de evolução igual ao nosso. A reencarnação, então, veio mineral, vegetal, vamos lá depressa. Chegou Piropitex, tal, de repente o pensamento contínuo. De repente a pergunta 114, 115, o espírito se melhora. São criados simples ignorantes. De repente o livre-arbítrio recebe. E de repente aquela potencialidade vai saindo para fora.
O livre-arbítrio é recebido e nem sempre bem usado. Então vai causar o quê? Causar situações de dor. Aí a dor vai atrasar o caminho, vai fazer curva no caminho. Mas a meta será. Então a realização do reino é quando isso de bom que nós temos sair para fora. Você termina de ler um romance, da série de Luiz, pode ser da Zíbia antigo, não sei se aqui pode falar, tem sempre para falar da Zíbia, não, porque você não volta nunca mais. Os antigos dela, que tem profundidade, que fala que a essência nossa tem que sair para fora, despertar a espiritualidade, o que você tem de bom. Vocês veem uma hora que a espiritualidade define, lá em Pedro Leopoldo, o pessoal morria, você amarrava a mão dos defuntos. Eu não falei, por que amarra a mão dos defuntos? Ele não vai mexer. Descobri por quê. A quantidade de declaração de amor no caixão, tarde, porque se não tivesse amarrado, eles iam dar banana para os filhos. O papai, eu te amo, porque não falou ontem, não tinha ontem. Essa manifestação de amor que a gente atrasa de fazer é que impede da essência nossa sair. Então, quando ele começa a falar as parábolas do reino, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante às filhas, semelhante a, etc, etc, etc. Então, nessa aqui ele fala, propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus, Mateus fala reino dos céus, 33 vezes mais ou menos, 33. Lucas, Marcos e João, Lucas e Marcos, sobretudo, fala reino de Deus. Que a gente vê que é sinônimo com Deus dos paralelos. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Senhor, falaram os servos, quem semeou o joio no meio do trigo? Falou, foi o inimigo que fez isso. O senhor quer que manda arrancar? Não arranque. Deixe nascer até a ceifa. E quando a ceifa chegar, pegar o joio, queimar e jogar em servos exteriores. E o trigo guardar no meu celeiro. Isso é a parábola. O pessoal lá do Honório, que tem aquele livro Luz Imperecível, e quando eu assisti palestra lá, todo mundo chegava só nessa parte, parava. Só que a parábola não para aí. Em casa, eu se pedir, eu vou explicar. Explica-me, Senhor, a parábola do joio. Então nós vimos lá, que tem um campo, tem um semeador, que semeou, né? Semeador. É diferente de semeador, gente. É diferente. O que semeador que está plantando dor. Semeador, tem o campo, não é isso? Tem o que mais? O joio, tem o trigo, semente boa semente, né? Vamos pôr boa semente. Eu trouxe um PowerPoint ali para aqueles cartazes, mas é mais difícil ver se eu consigo, tá? PowerPoint com papel, tá, gente? É PowerPoint antigo. Boa semente. Depois apareceu que é o inimigo que julgou o quê? Julgou o joio no meio de lá. E tem os servos dele também, os empregados dele também, os servos. Aí Jesus disse assim, Senhor, explica-nos a palavra do joio. Jesus fala então, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então o semeador é o filho do homem. Para nós, quem que é o filho do homem? Jesus, aquele menino cabeludo. Filho da moça lá da Vadeira e do carpinteiro de Nazaré. Bom, semeia é o filho do homem. A boa semente, que semeia a boa semente, o campo é o mundo. O campo é o mundo. O mundo. Não mandou escrever isso aqui, né? Você chora. Deve ter um negocinho aqui. O campo é o mundo. Jesus explicando, olha bem, Jesus explicando a parábola. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Boa semente são os filhos do reino. Filhos do reino. O inimigo, ele fala que é o Satanás, que é o diabo. Pode escolher, o que vocês preferem. Tudo igual, né, gente? Porque na verdade são irmãos que não sabem o que fazem, né, gente? São irmãos, irmãos necessitados, indicando, implorando misericórdia, então esse aqui não sei o que não.
Mas eu fiz essa acróstica, eu não lembro. Lembrei agora, eu fiz essa acróstica. São inimigos, irmãos necessitados, implorando misericórdia, indulgência, graça, oração e socorro. Sabe? Mas eu nem isso. Certo? Então lá, filho do maligno também é outro nome que ele tem lá. O pessoal fala, o padre Léo falava encardido. E os irmãos falam, o tal lá. O inimigo que semeou é o diabo, olha o diabo. Aí ele falou, essa tradução falou o diabo. A ceifa, ainda tem a ceifa que nós esquecemos da ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Assim como o joio. Aí. E os ceifeiros são os anjos. Aqui já entra os ceifeiros. Já não é mais os ceifeiros. Ele fala que os ceifeiros são os anjos. A letra é boa demais, né? Quando ele assim, sem ser de fomos, na hora que você viu, eu e Deus sabendo, depois só Deus. Sabe? Mas eu vou melhorar. Bom, vamos continuar lá. Já vi o inimigo é o diabo, vamos pôr o nome dele aqui, não vai dar muita colher de chama, vai? Vamos pôr o irmão, vamos chamar de irmão, só o desaforo. Você quer matar o inimigo, chama de irmão. Sou seu irmão, não. Sou seu irmão, não. Você já, quem vai ver essa obsessão, escuta isso direto, né, meu irmão? Sou seu irmão, não. Mas eu que sou feio, mas você que é feio. Pronto. Não é? O joio são os filhos do maligno, a dificuldade. Aí vem os anjos, ceifeiros, o joio colhido e queimado no fogo. Mandará o filho do homem os seus anjos, que são ceifeiros, e colherão do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade. Lançá-los-á na fornalha de fogo e verá pranto e ranger de dente. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Explicação dele. É uma parábola que, se a gente fosse estudá-la em profundidade, ficaríamos marcando. Aproveitava o livro do Pastorino, alguns outros livros lá e iríamos estudando. Mas a intenção, normalmente, quando você sugere que a gente fale de parábola na reunião pública, é sugerir a essência dela com relação à nossa reforma íntima. Queiramos ou não, gente, queiramos ou não, vai chegar uma questão, passar uma coisa na gente. Eu até falei com a Deus ali, daqui a 26 anos vocês podem ir para o aeroporto que está sendo meu velório lá. Lá no aeroporto tem um negócio que chama panela cheia. Panela cheia, quando eu tocar a Ave Maria, vai falar de morte. Todo mundo conseguiu morrer. Quando tocar música alegre, vai fazer festa. Então, quando eles falam hoje, a família de fulano, já tal, comigo o seu falecimento. Enterro hoje. Agora de espírito vai pedir falar diferente. Já vem de Marcondes, comunica o seu desencarne. O povo falou, churrasco. O povo vai pensar diferente. O Marcondes chamou. Chega lá, todo mundo tá festa, vai falar durinho. E eu espero ficar bem sério no meu velório, porque também se eu morrer antes. Se vocês querem saber que eu fui antes de 26 anos, eu vou estar lá. E vai chegar uma hora que nós vamos, gente. Não adianta nós espíritas falar, não. Fala da morte, não. Isso que assusta. Eu uma vez, gente, ia falar para meus de cabelo branco, as minhas de cabelo branco. Não sei que centro que foi que a gente estava participando, do lado de fora. E aí começou a sair pessoas idosas saindo. Tinha um rapaz jovem falando, entusiasmado, aquela passagem de Paulo do homem velho, lembra? Do homem velho. Aí eu não vou falar para ele, pessoas idosas saindo. O que aconteceu? O cara lá dentro falou que vai matar o homem velho. O exagero que fala pega. Então a gente tem que tomar cautela. Uma vez eu lembro que, não sei se foi o irmão Mateus, o orador falando, gente, amanhã, quarta-feira, quinta-feira tem visita da Santa Casa, vai visitar o hospital, pega as mensagens aqui, vai visitar hospitais. E o irmão entusiasmado, ele pegou toda a mensagem e foi para o hospital. Chegou, gente, eu trouxe a mensagem para vocês aqui, foi dando a mensagem. Quando ele terminou o corredor, o povo jogando mensagem no chão, jogando mensagem para lá, outros enchendo a cara, começando a chorar. Quando ele foi olhar a mensagem que ele levou, sabe qual que era? Treino para a morte! Treino para a morte no hospital, gente! Porque nós sabemos, gente, nós temos certeza, gente, todo mundo aqui tem uma passagem no bolso. Para onde? Para o outro lado. A morte é um comboio, passagem todos já têm, mas o que o homem não sabe é a hora certa do trem. Não é uma poesia pobre, trem, hoje o povo vai de avião, de trem, vai de aeróbus, antigamente era trem, que era mais barato, né? Então, meus irmãos, então essa luz que temos que brilhar, essa realização do reino,
Isso aqui, olha, nós sabemos, pelo final da última questão do Livro dos Espíritos, pela Gênesis, naqueles últimos capítulos, são os sinais dos tempos, chegados os tempos são chegados, que a Terra está passando de expiação e provas para a regeneração. E isso, gente, desde a chegada do Cristo, da passagem dele por nós, esse aviso está chegando. Não é mesmo? No Livro dos Espíritos, pergunta lá no 2019, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Pessoal, o bem reinará quando eles que tiverem nela, os bons sobrepujarem os maus. Aí falando no meio dela que é assim, ó, pedida foi a transformação da humanidade. Aqui eles vão falar, eles vão tirar o povo que está, lembra lá, tirarão, meus anjos tiraram todos aqueles que são motivo de quê? De escândalos. Vão tirar, vão separar. A gente espírita muito pretensiosamente, achando que nós, espírita, vai para aquele chupão lá, vai nada. Mano, vamos mesmo. Será? Por que eu estou com a mesma comprida? Eu dobrei assim para fazer de conta que eu sou trabalhador, então a gente eu tenho muita vontade de ser trabalhador. Então, mas se eu tiver uma mancha que ninguém está vendo, quando eu tirar a camisa, a mancha vai aparecer. A gente pode estar dentro do centro espírita há 30 anos, mas tem aquelas coisas morais que nós não conseguimos tirar. Só Deus e os bons espíritos sabem. Eles não são fofoqueiros. Eles vão contar depois, muda seu nome e conta a sua história. Vocês sabem, eles são fofoqueiros do além. É irmão X, Hilário Silva, Ignotos, Valério, eles contam a nossa história, muda o nosso nome. Mas nós já fomos. Dizem que a gente tem que pedir autorização, porque antigamente você podia falar todo mundo, hoje a pessoa pesquisada tem que assinar, autorizando você, que pode falar o nome dele. Não é verdade? Então eles mudam aqueles nomes, mudam a história, mas vai contar a nossa história. Então eu lembro que uma passagem que uma das fofocas de Hilário Silva, um grande espírita, 40 anos espírita, ele fazia campanha do quilo, ele fazia trabalho imenso na casa espírita, e desencarnou, e começou a subir. Opa. Dia 20, a asa dele começou a puxar para baixo. Puxou para baixo. Chegou o vizinho da casa dele, gente. A senhora que lavava a sua roupa há mais de 20 anos, morria à míngua, não longe da casa dele. Às vezes não é a senhora, às vezes é o pai ou a mãe. Na Santa Casa, nós visitamos lá quase 30 anos. E tinha uma senhora, ela estava com câncer desse lado aqui. E como ela parecia com a minha mãe, muito parecido, né? Meu Deus, era parecido. Cheguei e beijei a moça no rastro. Ela chorou. Eu pensei que tinha magoado dela, pedi uma beijo, ela falou, não, meu filho. Não, meu filho. Aí eu saí, fiquei olhando de fora. Os filhos dela lá, uns 4 ou 5 filhos dela, com noite chegar perto dela. Agora aposto com vocês que no dia do velório começaram a gritar, mamãe te ama. Ô, gente, vocês que têm mãezinhas, têm vozinhas, têm tias, tia Agnes, pô, me chama ela de tchutchuquinha, deixa eu fazer. Eu pensei, minha tia tchutchuquinha, faz carinho, gente. Ela adora. Quando eu casei, eu tenho que fazer isso comigo. E agora que eu vejo assim, um pouquinho mais, né? Eu já estou com 22 meses. Então eu já estou bem idoso. Então imagina que carinho chega assim, ó. Sabe por que o povo tem vergonha de fazer carinho? De falar ternura. Por que a gente manda fácil palavrão, manda para os lugares aí que não posso falar? Eu ouvi contar você aqui, para vocês, lá na Praça de eu vi um motorista espírita. O carro fechou e falou, cara, vai com grau. Fiquei pensando, o dia que o motorista descobrir que um brau não é boa coisa. Você vai trazer, não vai? Vai brigar com ele. Assim, virando pra frente ali, o cara fechou ele. E ele levou no cara com brau. Que legal. Estou dando aqueles que não posso repetir aqui, não é? Então, meus irmãos, se foi predita a transformação, os Espíritos falam que eles vão mudar para outros mundos e vão sair. Porque quando Jesus chegou na Terra, nós diríamos que começou a promessa dele da regeneração, da mudança. João Batista tinha a ideia que o reino de Deus instalaria antes de desencarnar. Muitos discípulos também, os evangélicos e católicos chamam isso de parousia, ou segunda vinda do Cristo. Porque para nós espíritas, o Emmanuel fala que Jesus esteve na Terra, acho que 2 vezes, né? Não, que os espíritos crísticos reuniram em volta da Terra 2 vezes. Uma da formação da Terra
e outra descida de Jesus ao planeta. Então seria uma terceira vez a chegada dele. Então os irmãos evangélicos católicos chamam de parousia ou segunda vinda do Cristo. Então quando Jesus veio, citou as parábolas, a terra já era expiação e provas. Expiação e provas. Porque antes ela era um mundo primitivo. De primitivo, depois da chegada dos capelinos e do livre-arbítrio ser usado equivocadamente, começou a necessidade da dor, ela passou a ser de expiação e provas. Provas todos passam, expiação nem todos. Porque diz Emmanuel Consolador que a prova é a vontade que Deus dá ao companheiro para crescer, etc. Preguiçoso, etc. Mas a expiação é para o espírito criminoso. Eu li um livro, que eu não quero que vocês leiam, nem recomendo se tiver na biblioteca, tira, chamado Alguém Chorou por Mim, da União da Federação. Eu falo, a Federação não erra nunca? Erra também. Todo mundo erra, só Jesus que não errou. Então, a senhora lá, nasce até com o nome da minha mãe, ela nasce como Carlinda, ela ia ter uma expiatória. Chegou perfeita. Ainda matou a outra. Deu facada, não conseguiu matar. Não foi presa, a outra foi para casa, ela acabou, pulou em cima dela, acabaram de matar. Está lá o Fernando Wall, parece. Está vendendo 13ª edição. Dá a impressão que o pessoal que editou não leu. Porque quando os antigos iam lá, por exemplo, quando o Chico mandou o livro de Emmanuel para lá, sou Chico, esse livro é muito fraco, vamos... então tá. Mas se isso é o meu livro do meu mentor, e se eu mandar o dinheiro, você vai ficar em tanto. Juntou o dinheiro, mas não vou pôr isso mandar da gente não. Fica a verdade suas. Editou o livro. Aí mandou os livros. Deu um ano, falou, Chico, você não vai mandar os direitos autorais. Meu livro está na 4ª edição. Quer dizer, o perigo, a gente tem 3 situações perigosíssimas no espírita. A situação musical, né, que é o si, o espírita que se acha. O mi, que é o me acho. E tem a situação do táxi. Vai falar? O cara está se achando. Esse é um perigo. O pessoal de união espírita, de federação espírita, eles quase sempre. Isso é um perigo, gente. A fascinação fica fácil nisso. Vamos lá. Sou espírita, sou da união espírita, federação espírita, não sei de quê, não sei de quê. A gente vai valer o quê, gente? Você vai sobrar a essência. Se não realizar dentro de nós isso que ele falou aqui, ó, porque se ele falou que os ceifeiros são os anjos, quem é que causa escândalo? A gente acha que não, mas eu teve uma época, gente, eu era vegetariano. Vou ter que falar isso para vocês. Neuza já sabe. Vegetariano. Não bebia nada de álcool. Não sei se eu estou falando dia domingo. Nem via. Sonhava com o Joscarim, tinha 2 esposas e algumas confusões. E moleque, eu causava escândalos. Isso é horrível. Hoje a gente fala, meu Deus, como é que conseguia? Já era espírita. Fazia palestra, moça. Perceberam? A gente achava que a gente tinha que falar. Depois tem que falar e praticar. Tudo bem, mas vocês têm um livro chamado Sexo e Destino. Lá tem um mentor chamado Félix, que deve ter morrido em janeiro já com bala perdida. Que lá a bala entra no ouvido do outro, sai no outro, o povo nem vê, né? Ele reencarnou lá. Ele era o mentor do livro. Ele falou com Pedro Neves, que Pedro Neves era um anjo de guarda. De uma família, não é um para cada um, é um da família. Às vezes o meu pode ser o mesmo dele. Então o Pedro Neves era anjo de guarda da filha dele, do neto e do genro. Mas o genro dele era o cão chupando manga de madrugada. E ele tinha vontade de matar o genro, mas tinha que proteger que era de guarda. O genro era tão danado que a filha de Beatriz com câncer doente, o genro arrumou namoro com a secretária, levou a secretária para ser enfermeira da mulher dele. A mulher doente, ele dando uma risadinha na mão dela. Disse, foi na mão, passei na cabeça, passei no braço, nas costas da moça morrendo. Então o Neves, o Pedro Neves, ficava muito chateado com isso. Aí o Félix falou que ele disse, olha Neves, presta atenção. Isso arrebentou com a gente, expositor. Um dia você tem que ser o que você fala. Então quando você falar para o seu perdão, você vai ter que ser o perdão em vida para você falar dela. Passa a palavra no qual nós estamos trabalhando, onde o joio, porque o que é o joio da nossa papai começar de cima antes de chegar aqui? O joio é uma planta daninha que nasceu. A Inquisição trabalhou queimando pessoas que eram chamadas hereges. E o pastor Russell Champlin, que é um cara que eu admiro, porque ele fala de reencarnação,
Ele que citou que o Flávio José citou que os fariseus ficavam na encarnação. Não com o nome de ressurreição, que nós falamos nos espíritos, não. Com o nome de reencarnação mesmo, com o nome de transligação de almas, etc. Falar que essa habitava o corpo da ressurreição. Esse pastor fala que se fosse olhar essa parábola, não se queimaria. Podia proibir, perseguir, até prender, mas não podia matar, porque falou para não tirar o joio. Num caso espírita, se entra um irmão alcoolizado, alguém vai conduzi-lo para lá. Não vai expulsá-lo. Se ele vier 10 vezes, vai expulsá-lo. Pode até chamar um obsessor para levar ele para ele. Mas, Zé de Paula de Pedro Leopoldo, Chico Xavier falou para ele assim, Zé Paulo, se chegar um bêbado no centro de um passe, você tem que aplicar o passe. Mas Chico, é disciplina. Zé Paulo, disciplina é para a reforma íntima. Sem disciplina, e muita disciplina, você não faz reforma íntima. Mas o anjo igual do bêbado, o obsessor não quer que o bêbado vá no centro espírita. Mas não quer mesmo. Ele quer o cara é lá nos botiquinhos, buscando a vida. Se essa vida é ruim para o obsessor, então se ele entrou dentro do centro, alguém de bem trouxe. Você não vai aplicar um passo, pode vir até assustar. Mas vai chegar, vai tocar a mão. Finge que você chegou todo assim. Vai tocar no ombro, meu irmão. A mentalização, o passo é mental. Mentalizar o coração vai ser no coração dele. Nossa mãe voluntária em Pedro Leopoldo, eu uma vez lá, eu só tive mediunidade, se é que posso falar isso, quando eu fazia um culto do cemitério. Não sei porque eu conversei isso não. Fizemos 12 anos em Pedro Leopoldo, acabava do atendimento odontológico e íamos para o cemitério. Via padre, nem de serviço espírita não estou lembrando. De padre, de pastor, de vez em quando pastor me deu uma rabanada assim no ombro. Vi de padre dentro da igreja, vi minha avó, vi um deles que morreu lá. Muitos, não todo dia. Mas, até perdi o que eu ia falar. Isso acontece com a menopausa, gente, se prepara. A gente chega assim, fica assim, um cotô. Você tem que me ajudar aí, o que está no papel dessa atenção? Eu estava no trabalho lá, não é isso? Cemitério. Ah, do cemitério. Aí, e eu atendi o pessoal lá. E eu gostava de todo mundo e, de repente, chegou um senhor alcoolizado e eu atendi. A senhora me ajudava, absurda, chegou tonto, chegou bêbado, quádruplo de tão bêbado. Falei, mas está com dor de dente? Ele está com dor? Entendi o moço. E quando ele faz sorriso, eu vi abraçado. Escutei, gente. Escutei sem tirar onda. Eu tinha 41 anos de trabalho lá. Eu já tinha uns 15 anos que eu trabalhava lá. Falou assim, a melhor coisa que você fez até hoje aqui foi isso. Vocês acreditam? Eu comecei a chorar, comecei a abraçar todo mundo. Aí eu me esqueci no social, aquele cara atreveu-se comigo. Mas eu deixo isso pensar, eu até choro quando fala isso. Mas a gente tinha fama, né? O melhor que você fez foi esse abraço do bêbado. Então, mesmo sendo aquele escândalo, felizmente Deus abençoou que a vida conseguiu, meus caminhos me deu, bateu o limite de 2000 até 2009, você não tem imaginado. O joelho ficava na rua de tanto que eu ajoelhava, eu falei, Senhor, tira do lado do meu peito. Ranger de dentes às vezes é isso. Então, se o joio está dentro de nós, quem seria o joio principal que atrapalha a nossa evolução, gente? Pergunta 185 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Esse e o outro irmão dele, Gigo? Egoísmo. Isso é um joio. Então, no caso, ele está caminhando com a gente. Como é que você arranca ele de uma vez? Se a gente interpretar profundamente como joio. Porque às vezes são defeitos que nós não vencemos ainda. Mas de repente, em termos de espírito, não vou mais nem comer carne, nem isso, nem aquilo. Vou virar santo. Como é que a gente consegue virar Francisco de Assis de uma hora para outra? Virar a Madre Teresa? Virar um Chico Xavier, um Alberto Schweitzer? Alguém que dedicou realmente a Cristo. Não dá conta ainda, não. Se fosse o único capítulo da novela e fosse sexta-feira, não ia preocupação do capítulo da novela. Que é normal. Não é? Então, o joio, sem trabalhar dentro de nós, ele pode ser isso. Mas vamos também ser o joio aquelas criaturas que teimosamente não querem ver o chamado que Jesus fez. Então vamos lá. Joio, campo. Se o campo é o mundo, vamos colocar a nossa caminhada depois de Jesus. Apesar do... Quando chegou
quando Santo Agostinho, que é um dos mentores do Livro dos Espíritos, do Evangelho no Espiritismo, viveu, tinha lá maniqueísmo, tinha 9 tipos de cristianismo, sendo que um era católico apostólico romano e outro católica ortodoxa. Por fim, ele optou pelo catolicismo romano. Os outros hoje acabaram tendo maniqueísmo, um montão, que eu não me recordo agora, me perdoe. E cada um dono da verdade principal, se julgando. E apesar da Igreja Católica ter ficado política, não deixou de manter a ideia do cristianismo. Depois o poder veio. Quer dizer, estava o joio no meio da igreja. Não a igreja, o joio. Continuou. Só que o alto não dorme, a gente é que preocupa. Estava engolindo outro, segundo o livro do Francisco de Assis, do João Luiz Maia também, da média que é nosso irmão, as inquisições, as cruzadas, aquele turma que sendo massacrado, depois desencarnava e massacrava os de cá, era a turma fazendo aquela catarse espiritual, limpando. Então não há injustiça. Hitler não fez injustiça nenhuma com o judeu, fez com ele. Só que Jesus é necessário que venha escândalo, mas ai de quem por quem venha. Porque aqui quando vai recolhendo aqui, são ceifeiros, os espíritos, os anjos, vamos colocar isso aqui para facilitar, ficar mais bonito do que ceifeiro, sabem que eles vão escolher. Imagina o tamanho que eles têm no avião que vai cair para morrer todo mundo, para ajeitar um, tirar outro, perder o avião para chegar aquela turma que vai estar junto ali. Porque às vezes vai estar no aeroporto e começar aquele fundo assim, meu Deus, vou ou não vou? Não é? Se der a avó da gente na roleta falando, volta, você volta. Porque você pode acordar um dia de manhã assim, falar bom dia e ninguém responder. Aí tem um velhinho na porta, Marcondes. Que é assim, ó. Só vó Benigno, você já morreu, você também. Mas a gente não vai viver com esse medo. Não adianta ter o medo, não é? Então, a chamada de Cristo, ela bem, vinde a mim, vós estáis cansados, eu vos aliviarei. Aliviava. Tomai sobre vós o meu jugo. Convidou, ele tem que tomar o jugo. O que é o jugo dele, segundo o Evangelho do Espiritismo, Espírito de Verdade? Aqueles que carregam seus fardos, é o item 6, num subitem lá que não tem numeração. Aqueles que carregam seus fardos e ajudam seus irmãos são bem amados de Deus. Fardo, às vezes, é a família. Quanto espírita larga a família para ir para o centro espírita? Igual eu falei com você, daquele moço que eu não vou falar o nome dele de novo. Ele falou 16 vezes seguida, gente. 16 vezes seguida, enquanto tinha 12 filhos, dormindo sem beijo, boa noite. Ele não se perdoa. Não se perdoa. Não vai se punir mais, não vai se perdoa. Então, nessa fase da vida, a gente tem que perguntar para a gente, o que gostou dessa parábola ali? Eu sou joio, sou boa semente, filhos do reino. Teoricamente, o Espírito se considera um filho do reino, por quê? Aceitamos um chamado de mudança interior. Ninguém vem aqui por causa do passo, por causa da receita, vemos aqui de alguma forma pegar um estímulo, um ânimo para continuar a nossa luta, para perseverar. Ao fazer o nosso repouso, Senhor, faz-me isso de tua paz amanhã, ou hoje mesmo. Temos espíritos que já dormem e falam, Senhor, precisar de mim, pode me usar esse está de lá. E trabalham do outro lado. O espírito é um ceareiro que quer ser útil. Lembra a pergunta 132 do Livro dos Espíritos? Visa outro fim a encarnação dos espíritos. No meio da resposta, há de colocar o companheiro em condição de ser útil à criação, só obra na criação. Alberto Soares pregava isso. Só vai ser feliz no mundo quem é capaz de ter uma segunda ocupação. A doutrina espírita convida para isso. A doutrina espírita pode representar Jesus quando está falando que semeia a boa semente, sem querer ser mais do que nenhuma outra. Porque temos inimigos do outro lado. É os irmãos que querem semear um joio. Fala a reencarnação do demônio. Agora explica o mundo. Faz a confusão sem reencarnação. Chega e vem o demônio, Kardec, o demônio. Podem falar à vontade. Nós sabemos que não são pessoas que lutaram pelo bem. E foi Jesus que os mandou. Se você lembrar, Kardec era João Rus que morreu queimado. Era um protestante também, era católico, estava protestando também. Jesus colocou a mão no ombro dele, mostrou a terra lá, Joãozinho. Tentar a intimidade com eles lá. O evangelho de amor está encripissado pelo jogo dos interesses. Irás reacender a esperança nos corações dos homens. Não espere os louros da vitória nem a compreensão de seus contemporâneos, porque os meus servos não vão à terra para serem servidos,
mas para atender as necessidades de seus semelhantes. Ele mergulhou, nasceu com o nome de Hipólito, passou por de Popó, e depois foi chamar Allan Kardec. E revisou o trabalho dele. E no final do jeito, quando ele explicou que estão chegados os tempos, ele também falou isso, que aqueles que estão na Terra, que não vão preencher os requisitos da regeneração, teriam que ser embora mesmo. Não tem que ser santo, nem ter feito, é só regenerar as ações. E ele deixou claro que o escândalo, às vezes, ninguém está sabendo, é dentro da gente. Imaginemos nós espíritos, um escândalo que a gente pratica muito grande, para mim, vocês não, mas eu e alguns que eu conheço, a gente morre de medo da morte. Espírita não morre, espírita desencarna. Espírita nenhum vai morrer, só vai desencarnar. Mas e o medo da morte? Na pergunta 942, Allan Kardec falou que o medo da morte não era para ser. Porque se você tem medo de encontrar alguém lá que não vai olhar no olho, você engana a vida toda, passa por situações, não, fulano é bom demais, não, que santo musical, não, já está no nosso lado. Estava no céu, estava no céu. Qual o céu? Centro Espírita do Umbral. Tem o céu sem assento. Porque o céu com assento é o céu de divindade, plano espiritual, reino de Deus, seio de Abraão, tudo isso de si. Agora o céu sem assento é Espírito Umbral. Não é? Então vamos pegar aquelas personagens que nós colocamos aqui, gente, para a gente continuar associando com a terra que está na regeneração. Essa parábola, ela mostra claramente essa fase que a doutrina espírita prega e os espíritos mostram. Os anjos, os ceifeiros, aqueles que estão em nome de Jesus, vão separar, porque saberão quem quer. Não, olhar aqui assim, ó, eu estou acima de vocês apenas por esse degrau aqui. Lembra que na minha espírita tinha um senhor dedicado ao trabalho na casa? Nunca vi a esposa dele. Ela desencarna. Como ele assim da panelinha de cima lá, da diretoria, foram procurar essa senhora para o plano espiritual. Ninguém encontrou, os espíritos, os mentores não achavam lá. Olha que bonito. Não encontraram essa senhora de jeito nenhum. Falaram, não acharam aí, mandaram a turma lá do Zé Grosso, Zé Filho, procurar no Umbral também, não achou essa senhora. Uma reunião mediúnica, mostrou assim, as vibrações assim, sutilíssimas, suavíssimas. Aqui está aqui uma senhora, de nome fulana, que manda abraço. Aumentou para explicar depois, ela estava tão alta que ela tinha que voltar rapidamente, assim, só vinha as vibrações. Mas que o marido estava lá dando, tipo assim, aparecendo antes de gravar, que os espíritadores saem em televisão. Né? Em Piroponto, 4 horas espírita está recebendo homenagem de Chico Xavier. Comanda, comendo, tanta coisa lá. É status. Então, quer dizer, adianta a gente mostrar essas maravilhas, quando desencarnar vai tirar as máscaras, não é verdade? Tinha 2 filhos aqui em Belo Horizonte, amigo nosso, fazendo esse livro lá, que os filhos dele estavam comigo, falaram, rapaz, sua espírita no centro. Eu pensei, e os meus, como é que eles diziam, né? Você tem medo de perguntar. Tem medo de perguntar. Então, voltando ali, nós estávamos ainda no joio, já vimos o que é o joio. Nós vimos a seiva ao fim do mundo. Claro que não haverá o fim do mundo. Mas se vai mudar de regeneração, de expiação para a regeneração, imaginemos a regeneração lá no tempo do Cristo. O Evangelho foi pregado. Nesses séculos, tinha misturado joio com trigo. Em todas as religiões tem joio e trigo. Tem gente dizendo que é um joio, que é a treva para um, para outro. Não deixa de ser um joio. Não é um joio, porque o joio é chamado trigo bastardo, lero trêmulo, que é o nome científico dele. Ele não cresceu, acabou. Ele parece que o trigo está crescendo, ele não serve para nada, tem que ser queimado mesmo. Então, o joio espiritual não vai ser queimado. Teve chance quantas vezes? Primeiro, o companheiro que é um joio, que é difícil, ele vê exemplo do trigo, que é uma pessoa boa, ele vai, de alguma forma, ele tem um dever moral de imitá-lo, ou de segui-lo. Especialmente se nossos exemplos são sinceros, porque as pessoas veem, não é verdade? Então, quando Jesus, eu estou com linha picada aqui, gente, porque a expiação não está delineada, é marcada, ela está chegando. Cada vez que for chegando perto da terra,
as pessoas sentindo, que os irmãos falam, Jesus está voltando, sabem pregar, os evangelhos está chegando. Pode ouvir isso aí. De repente, essa camada vibratória toca a camada vibratória da expiação de provas. Dizem alguns espíritos que foi na época do Livro dos Espíritos, 1857, 18 de abril de 1857, no sábado, foi editada a primeira edição do Livro dos Espíritos, na Galeria Marcelesa do Palácio Real. Mas porque eu li outro dia, não estou esnobando não, porque eu li outro dia, tá, gente? A pesquisa parece Eduardo Serral Rodrigues. Então, a partir daí, a situação da Terra, o estudo dos evangélicos ficando mais profundo, os evangélicos, nossos irmãos protestantes, brigando por causa do evangelho, os espíritos estudando o evangelho, não só na mulher no espiritismo, olha as obras germânicas. Fonte viva, vinha de luz, caminho da vida para o nosso, palavra da vida eterna. 180 mensagens, cada uma com um versículo do evangelho. Ceifa de luz, com 60 e tantos. Livro da Polícia com 90. O Viramês tem vários livros de Cristo de Deus, Reino de Deus, explicando o trecho do evangelho. Quer dizer, o Espírito está preocupado. Honório Abreu, Luz Imperecível, aquele estudo delado chamado Miudista, aos versículos do evangelho, para descobrir a essência dele dentro de nós. Tudo isso para ajudar a gente a tirar o joio que está dentro de nós e transformar o joio nosso ou dos outros em trigo. Chegará uma hora que não haverá paciência, não falta de amor. Porque antigamente, pela leitura da letra dos simbolismos da Bíblia, os espíritos que cresciam mais que os outros eram arrebatados realmente. Antigamente cozinhava batata no fogo, então minha mãe enfiava o garfo, a batata cozida, tirava do fogo. Já deve sofrer aquele calor do fogo, senão derretia. A batata teimosa continuava cozinhando. Então havia esse arrebatamento realmente. Só que o arrebatamento que vai acontecer agora não será um arrebatamento dos bons. Ao engano dos nossos irmãos que falam paralisia nesse ponto. O arrebatamento serão daqueles que estão, como é que eles falam nos anjos, que causam iniquidade, causam confusão e vão para outros planetas. Então, depois do Livro dos Espíritos, a expiação em provas foi invadida pela regeneração. Colocamos um picadinho aqui, a expiação em provas e a regeneração. Esse estado intermediário foi chamado de transição. É essa situação no qual o joio e o trigo estão começando a definir seus valores. Se é bom, se é bom, se é ruim, se é ruim. No Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, fala assim: aquele que é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Não é ficar mais no muro. Vou no centro espírita 40 anos, continua a mesma criatura, indócil. Lembra da questão 350 livros dos médiuns? Porque eu tenho muito medo de espírita kardecista. Não tem medo. Mas eu descobri que nunca existiu Kardec, nunca falou espírita kardecista. Nós é que falamos. O espírita não fala Pentateuco de Kardec, não fala isso? Que Pentateuco, gente? Livro dos médiuns, livro dos espíritos, dos médiuns, disciplina de espírita, que é espiritismo, evangelho. Está contando. Gênesis, Céu e Inferno, Gênesis, obras póstumas, aquela revista. Não tem Pentateuco de Kardec, Pentateuco é de Moisés. Correto? Então ele fala assim, no pergunta 350 livros dos médiuns, chegue em casa e confira. Se o Espiritismo, conforme foi proposto, pretende a transformação da humanidade, isso só acontecerá com a mudança das massas pela mudança dos indivíduos. Adianta alguém crer na existência dos Espíritos se essa crença não faz com que aquele que a professe seja mais benevolente com seus semelhantes, mais paciente nas adversidades. E no penúltimo parágrafo ele fala a seguinte frase: esta é a bandeira que dessoldamos bem alto, a bandeira do espiritismo cristão e humanitário. Não é kardecista, chiquista, lagoançazista, perapodência, divaldista, no espiritismo cristão e humanitário, que é muito diferente. É claro que o kardecista tem o dever de ser cristão e humanitário. Não é? O nosso irmão falou da benevolência. A leitura, para mim, a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos, a mais importante
é a de número 886, que vocês se lembram, que é o Bíblia do Kardec. Kardec perguntou para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Responderam eles: benevolência para com todos, indulgência com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Quem está usando isso está caminhando para ser justo, para ser trigo, para ser boa semente. Que está fazendo a prece que Francisco de Assis ensinou para nós outros. Só a primeira frase: Senhor, fazer de mim instrumento de tua paz, não da justiça, da separação, da paração, não, da paz. A criatura que quer ser instrumento da paz, ele vai fazer silêncio na hora que, como André disse a você fica calado enquanto um outro idiota fala mais alto que você, deixa eu falar. Em Santa Luzia, eu vou fazer um estudo uma vez, e o moço deu carona pra gente, é um senhor mais maduro, né? Quando eu era mais jovem, que quando eu tinha 30 anos, 40 anos era velho. Eu tinha 50, 60 era velho, eu tenho 66, 70 é uma criança. Sou ponte, né? Aí o senhor, a ponte tinha um negócio de você entrar, depois entrava o outro. Então o outro lá entrou no amarelo e parou em frente da gente, e gritou para esse senhor idoso assim: eu não vou voltar para idiota nenhum não. Ele falou: mas eu volto. O cara ficou todo achando que estava bem, quer dizer, ele afirmou que ele era idiota. Mas eu volto. Eu tive um padrinho, quando eu fiquei espírita, meu pai procurou e disse: Arisa, mas quando eu era espírita, o que eu faço? Ô Zé, José Pobre, você sabe que é Zé. Ô Zé, deixa eu ver se piora. Se piorou, conversa com ele. Esse meu padrinho não exaltava hora nenhuma, gente. Era uma paz, ele é professor de matemática, ele adorava ler história. Ele falou: com o John, você vê aqui, como é que a história muda, um está mandando, depois o outro está mandando, como é que muda? Olha para essa coisa que prestou atenção. E nascido disso aqui, depois os romanos, depois os bárbaros tomam deles, vai tomando um do outro. E um dia tinha um tal de Marquinho, o Cleber, maior que eu sei, Cleber, quase 2 pau, lá na roupa. E o Marquinho era um cão chumão, porque o pai dele tinha um revólver, hoje quase todo mundo tem um revólver, só o pai dele tinha um revólver lá, já tinha dado um tiro na porta do colégio. E o Marquinho, fazendo com você, falou: Marquinhos, sai da sala, vai pro inferno! Ô gente, todo mundo parou. Ele também assustou. Ó, você vai com Deus, viu? Me dá um abraço antes de ir. Acabou. O Marquinhos foi botar a parte, ficou lá fora sentado. Mas ele falou, ele viu que tinha dado na moto. Mas se nós treinarmos isso, não mandar nem para um umbral, né? Desejo o nosso lado para você. De maca, você fala baixo de maca, né? Porque chegar ao nosso lado de maca, que vantagem que tem? Vamos chegar em seguida com a Angelita, porque foi semana na casa dele, você lembra, gente? Então descobriu lá o problema lá do Hermeto, a profissão que vocês sabem lá. Aí que lançou o Big Brother, sabia? Porque todo mundo estava vindo lá. Aí de repente ele chega no nosso lar, todo mundo recebeu, 200 pessoas recebendo ele. Diferente quando ele chegou lá carregado. É claro que a gente não pode sair daqui, não, senhor. Começar a preparar para ir no nosso lar, sem ser de marca. Quem sabe, não é? Então, voltando lá. Esse fim do mundo da novela, gente, é como diz o Vitor, é o fim do mundo mal, o mundo mal, onde a Terra vai ter que separar. Não tem como isso não acontecer. Essa transição que está, a hora que você amanhece, tem dia assim, com vontade de abraçar a árvore, até seu inimigo, diz que você amanhece assim. Igual, vocês não andam de homem, quem anda de homem, você costuma ver de manhã, gente. As pessoas vai sonhar com capeta e apanhar a noite toda. E gente depois assim, ó. Não, agora eu não passo mais na boleta, fico lá. Quando eu passar, vou marcar essas pessoas. Vou para um grau por causa disso. Pode ser, né? Fecha a cara, tá lá, né? Eu falava, chegava assim: bom dia, bom dia, bom dia. Aí, bom dia, a mão da gente. E ficava sentado olhando a pessoa. Vou usar a Maria, beleza? Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus. Abençoe que é filho de Deus, amém. Não sei se funcionava. Teve um lá que onde eu fazia questão de ficar na última porta, são 2 portas. Quando passava, vai com Deus, vai com Deus. Descia um lá, e ele descia, falei com o dinheiro, dá um soco. Eu vou fingir que eu tenho fé. Se ele deu soco, eu não vou brigar. 1 ano e meio, depois de 2 anos quase, ele passou e falou assim: tchau, sangue bom. Eu sustentei e comecei a chorar. Aí as senhoras que ficam ali, prestam atenção no lance, falaram assim: ô meu filho, ele bateu em você. Quase 2 anos, quer dizer, se eu desisto dele, por exemplo, eu nem sei quem ele é, nem nunca vi mais gordo, mas eu fazia, eu vi que ele passava por mim, e a cara fazia aquele bico que você fez, olha lá, o bico dela, olha lá. Fazia aquele bico assim,
Ele vai me dar um soco. Eu só punha a passa ali para me pegar no boco do estômago. Tá? E naquele tempo eu usava roupa, eu falei, nossa, eu não quero o meu rosto aqui. Aí ele não deu soco. Ele falou 2 anos, falou isso. Imagine nós outros, com a nossa família, uma vez que nós amamos. Eu falei que nós espíritas somos omissos, a gente não tem coragem de falar de espiritismo com a família. Mas vocês são crentes. Fala de espiritismo não. Fala em enganação. Aquela notícia feia que dá pra gente, você não acreditar em encarnação, não acreditar nem em Deus. Eu falo isso no osso. Ele vai me encaroçar. Fala, mas a questão desse acontecimento que tem gente sem encarnação, como é que você explica essa confusão que tem no mundo? A pessoa vai questionar, aí você cita assim, bem Paulo disse na Epístola aos Gálatas, de Deus ninguém zomba, você semeia, você colhe. Você só citar a Bíblia que fica caladinho. Então, meus irmãos, vai chegar uma hora que eles vão separar. Então, está no livro dos Espíritos lá, para aqueles que ficarem vão sentir que a terra é um paraíso. E os que forem levados embora vão ver isso, vão poder ver. Vai criar outra lenda de Adão e Eva. É um símbolo que Adão nem Caim nunca existiu, nem Abel, nem nada, tudo é símbolo. Vocês veem que quando você reencarna, o seu Caim mata o Abel é só a parte espiritual, você esquece a parte espiritual. Você apaga ele. Na doutrina espírita que ressuscitar o Abel que é em nós, fazer brilhar em nós a espiritualidade que nós temos, que é real. O professor Romanelli fala que uma das finalidades da reencarnação é transformar a atualidade humana que você tem de potencialidade divina. Nessa hora você está o quê? Fazendo o trigo transformar-se. O joio transformar-se em trigo. Não sei se a vida desse moço mudou, se não mudou. Mas e com os familiares nossos? Eu tenho atualmente 9 irmãos. Eu dei até o livro do Alberto Soares, que é um que ficou crente nos tempos. O Alberto Soares foi um pastor que deixou de ser pastor, que achou que a Bíblia tinha que ser pregada e não falada, praticada. Fez da medicina para trabalhar na África. Para mim, a maior hora que eu tenho é ele, depois vem Madre Teresa, depois vem Chico Xavier. Xavier não teve escolha, né? Se Xavier tinha irmão de um lado, André já não tinha escolha. Esses aí tiveram essa escolha. E Jesus era a meta. Então, se nós, espíritas, queiramos ou não, nós somos convidados a ser o quê? A turma do reino. Mesmo que nós não fomos perfeitos. Levar alguma semente no nosso jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de pensar. Então, a palavra do joio e do trigo convida-nos a fazer uma escolha. Veja o Apocalipse 22, 11. Você tem que tomar uma decisão. Não adianta ficar só falando meio bom, meio mal, não. Optar pelo lado bom. Ser boa semente, porque os anjos estão vendendo a gente. Os espíritos de luz, os ceifeiros, não importa o que nós demos. E vai chegar uma hora que a turma da teimosia não vai caber. A regeneração vai invadir de tal forma a expiação e provas que não vai ter escaninho, lugar nenhum para a criatura que teimar em ser negligente com as religiões, com a ideia religiosa, com a ideia de espiritualidade, com egoísmo, com orgulho, com vaidade. Porque se o egoísmo é o vício mais radical, é da raiz. Então, já vem conosco. Quando você era nas cavernas, você queria ter sua coisa só para você. Mas agora já não é hora de ficar mais. Pelo menos esforço. Não quer dizer que eu faça isso ainda. Mas eu tenho o dever de fazer. Aí vão perguntar, que lá no versículo 43, ou 44, fala assim, e os justos, olha bem, não falou os santos. Não falou santo nem perfeito, falou os justos. O bem que aceitar a regeneração, ele vai ser uma pessoa justa. Ele ficaria, aquele de nós que esforçava por ser justo, e a pobrezinha, eu conto a figura, aquele que esforça por Tiago fala assim, a oração do justo pode muito ser feita, não falar do santo, do perfeito. Porque o santo perfeito é claro, de abrir a boca, Deus está ouvindo. Mas o justo que esforça por ser justo é diferente. O justo é aquele que pratica o bíblia do Kardec, que esforça para ser benevolente, indulgente e perdoar. O justo deixa a casa dele na plena quinta-feira para ouvir esse cara com essa voz cavernosa que eu tenho. Então, como é que eu falo com vocês? Deus te ajude, muito obrigado. Isso é pouco. Se eu chego que o Kleber me busca, não tem ninguém aqui, como é que eu faço? Não quero agora. Eu só vi espírito e não dei no cemitério. Parei de acabou, só vejo o espírito encarnado e bem encarnado. E para lembrar disso, vem a pergunta: qual de nós queremos ser justos sendo boa semente? Uma vez, lá em Belo Horizonte,
o Divaldo Franco lá no... Tô acabando, viu, meu irmão? Eu nem perguntei seu nome, que coisa feia. Gilberto. Ô Gilberto, tô acabando. Divaldo contou um fato que lá na Índia nasceu uma menininha, feinha, e nasceu albina, que esse povo não pode ver os olhos. Minha casa já não pode ver o sol. E muito tendenciosa para a sexualidade. Teve ideia, nos ganhou virou prostituta. Como caiu o padrão moral, ficou leprosa. Maria Teresa, que em nome de Jesus falava as pessoas contadas a Deus, recolheu-a. Falou de Jesus para ela. Falou de usou benevolência e esperou com ela sem nunca ter lido o livro dos Espíritos. Mas conhecia o Evangelho de Jesus. Sabia que ela, tirando aquela menina daquele meio, ela transformou ela de joio para trigo, se desse amor para ela. Cuidou dela. Deixou de ser prostituta e a lepra curou-se. Ela passou a trabalhar com a Maria Teresa junto àqueles que seguiam. Passados alguns anos, Maria Teresa visitou os Estados Unidos. Numa das estados lá, visitou uma cadeia, o governador do estado fez um hospital dentro da cadeia para cuidar dos criminosos idênticos. Mas não parecia ninguém para trabalhar. Matheus pegou a cartinha e escreveu para a Índia: quem quer vir morar e morrer nos Estados Unidos em nome de Jesus, diríamos, aproveitando a parábola, para ajudar a transformar joio em trigo, numa cadeia pública, cuidando de criminosos idênticos. Vieram várias pessoas, essa menina veio. Cuidando dos criminosos, de repente um deles apaixona por ela. Apaixonei por você. Quer casar com você, meu irmão? Eu sou de Jesus, Maria Teresa. Feio igual você, nem Jesus te quer. Maria Teresa falou comigo que Jesus me quer. Você é muito feio, ninguém te quer. Não, se o senhor quiser ser meu irmão, serei sua irmã. Não quer não. Aqui a gente pode casar. E insistiu. Um belo dia ele conseguiu lá, pediu alguém que foi no shopping lá, pegou uma seringa, tirou o sangue dele, quando ela veio cuidar dele, ele tacou o sangue dele nela. E quando conseguiram tomar, já tinha aplicado o sangue. Contaminação direta. Começaram a esperar, deram que tempo, chama janela imunológica, começaram os exames naquela irmã. 6 meses, 1 ano, o AIDS não apareceu. Aí terminou dizendo: se o amor vence lepra, prostituição e AIDS, o que é que não vence? Se o amor vence, vai fazer o trigo, o joio transformar-se em trigo, desde aquele de nós que tem um pouquinho que seja, ajudar o joio. Mesmo que tenhamos joio dentro de nós, vamos transformar o joio devagarzinho, ajudar o outro. Porque assim que a gente é feliz, diz Einstein que a humanidade só é feliz se amar uns aos outros. O corpo só é perfeito quando os órgãos se combinam, sem briga nenhuma entre eles. Aí nós lembramos de Amélia Rodrigues atendendo a sugestão da Neuza, quando ela pegou a mão do Divaldo e começou a cantar assim: Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos vestes, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelas belezas mil, pelas aves que voam no céu de amigo. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra, que veem o mar, olhos que se iluminam de amor. Ante uma Jesus é espetáculo de cor da generosa natureza. Os que perderam a visão, que vivem na escuridão, deixa-me por eles rogar, porque eu sei, Senhor, que noutra encarnação haverão de contemplar a beleza da paisagem. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, por esses ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque eu posso escutar o Teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado, Senhor, porque eu posso ouvir a sinfonia do vento no galho do almeiro, do abacateiro, a voz audível de um cancioneiro. Mas e os que vivem na solidão, Senhor? Deixa-me por esse lugar, porque eu sei que quando voltar a reencarnar, haverão de ouvir com alegria contida. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que educa, pela voz que fala de amor. Obrigado, meu Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que vivem na afasia, que na sua mudez não cantam de noite nem cantam de dia. Deixa-me rogar por eles, Senhor, porque eu sei que em outra encarnação haverão de falar e pronunciar e teu nome louvar. Muito obrigado pelas minhas mãos,
por essas mãos que são minhas alavancas de progresso e de redenção, pelas mãos que falam a deuses, que fazem carinhos, de enfermeiros e médicos dedicados, que retificam carnes partidas e doloridas de tantas vidas, pelas mãos que aram o solo, pelas mãos que fazem leis, pelas mãos que tocam a corda de um violão. Ah, Senhor, e os meus pés, que me seguem humilde sem nada perguntar? Mas eu me recordo, Senhor, dos aleijados, estropiados, que estão em lei de expiação, por crimes de outra encarnação, quando perderam a oportunidade de ser trigo e preferiram ser joio, e ter necessidade da dor para recuperar o caminho de novo. Deixe-me rogar por eles, porque eu sei que quando voltarem a reencarnar, transformando-se em trigo, haverão de abraçar e de afagar, e em seus pés para o bem caminhar. Sei que tudo é possível quando eu quero ofertar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Seja uma tapera, uma casa de miséria, uma mansão. Ah, Senhor, muito obrigado pelo amor. Amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de um cão. Obrigado pelo amor. Mas, Senhor, se eu tiver abusado em outras vidas, preferindo ser joio, teimoso, rancoroso, e tiver como expiação por lençol apenas o estrela do céu, e como colchão apenas o frio chão, eu direi e cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque me amas. Porque nos sucesso do Evangelho, porque nos sucesso da doutrina espírita, porque nos desse essa casa de luz, hoje e sempre, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Muita paz. Muito obrigado.